Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Eu sou o Davi Domenicali, este é o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje o assunto será sobre o cristianismo, né? As divisões no cristianismo, tá? As divisões no cristianismo. E eu vou chamar agora a abertura do nosso canal e, na sequência, a gente vai dar seguimento ao assunto de hoje. Fica comigo aí até o final. Bom, pessoal, é isso aí. Peço que você se inscreva no nosso canal. Sua inscrição aqui é muito importante. Você que ainda não é inscrito, por favor, nos ajude. Também peço que você curta o vídeo, dá um joinha, tá? Toda vez que você assistir um vídeo aqui do canal, dá um joinha aí para fortalecer e compartilha com alguém no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp. Enfim, deixa como sugestão para que as pessoas possam assistir, ok? Você que já é inscrito, muito obrigado por estar conosco. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que nosso canal não tem a pretensão de ser um canal profissional, não. Sou um pastor evangélico que começou a gravar vídeos durante a pandemia e peguei gosto pela coisa e acho que devo continuar fazendo esses vídeos, né, de forma diversa, sempre com a cosmovisão cristã, evangélica, bíblica, histórica e ortodoxa, tá bom? Lembrando que não somos progressistas nem liberais, mas conservadores não radicais, tá bom? E espero que você continue nos acompanhando aqui. Bom, pessoal, hoje o assunto é sobre as divisões do cristianismo e subdivisões, principalmente no que diz respeito à questão da Igreja Católica com a Igreja Protestante, tá? Eu vou falar bastante sobre isso, acho que eu vou dar uma ênfase maior nisso, e depois vou falar dos tipos de evangélicos que se encontram hoje no Brasil, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, tá? Lembrando a todos que eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando já sobre divergências, né, que a igreja evangélica tem com a igreja católica. E você que é católico e está assistindo meu canal, acompanhando a gente aqui, eu quero te agradecer, muito obrigado. E isso é bom, porque faz você ampliar, né, o entendimento que você precisa ter sobre o pensamento evangélico, protestante, tá? Da mesma forma, eu penso que os evangélicos precisam também conhecer um pouco mais qual é o pensamento católico, tá? Dessa forma, nós podemos ter sempre um diálogo franco, tá? E irmos para um debate que seja um debate onde há acréscimo, né? E tirando as ignorâncias, tá bom? Lógico que há divergências enormes entre catolicismo e protestantismo. Porém, a gente deve sempre fazer isso com muito respeito, tá bom? A dignidade, ela é importante. E o amor ao próximo é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, façamos isso com muito respeito, tá? Fica comigo aí, tá? Vai ser bem interessante o assunto, não sai não. Bom, pessoal, e antes que qualquer católico, né, venha dizer, mas você precisa se aprofundar no catolicismo. É verdade, preciso. Assim como o católico, precisa conhecer mais o protestantismo, né? E a gente toma cuidado com os extremos, tá? E as mentiras que se contam sobre um e outro, né? Vamos tomar cuidado com isso. Mas eu procuro ler sobre o catolicismo, eu tenho vários livros sobre catolicismo, de tradição católica aqui na minha estante, tá? Mas eu vou pegar alguns para vocês verem, tá? Em primeiro lugar, o meu amigo católico, eu tenho em mãos sempre o catecismo da Igreja Católica, tá certo? É oficial, isso é oficial, catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E o meu aqui, ó, pela CNBB, publicado pela Edições Loyola, tá? Certo? Então, tá aqui. Catecismo da Igreja Católica.
Eu tenho também aqui um livro pela editora Vozes. Esse livro pela editora Vozes, falando da missa, Conhecendo para Viver. Tá? Tá aí o autor, pela editora Vozes. Tá aqui, falando do que é a missa, como que funciona a liturgia e tudo mais. Tá? Eu tenho aqui também um outro livro bem interessante, esse aqui eu recomendo muito, que é do padre Antônio Guiters, tá? Imagens e Idolatria, mostrando o uso das imagens. Isso aqui é católico, tá? Esse livro é católico. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Sobre essas questões? Tá? Lançado pela editora Paulinas, tá certo? A editora Paulinas. Esse livro também, eu tenho ele. Tem esse livro também, Sou Católico, mostrando o que é a fé católica, tá? Sou Católico. E esse aqui é pela CNBB mesmo, tá certo? Está dando para ver aí? Edições católicas, tá? Esse aqui é pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, certo? E por fim, esse livro aqui, que eu acho bem legal, do Padre Zezinho, Nós, os Católicos Romanos. Tá vendo aí? Uma introdução ao catolicismo para jovens e adultos. Aqui o Padre Zezinho, que eu gosto muito do Padre Zezinho, se aprofunda aí e apresenta os pontos da fé católica, né? Suas crenças, a sua prática, tá? E isso aqui é publicado pela editora Santuário, tá? Tá aí, ó, o livro pela editora Santuário, certo? Então, tem alguns outros aqui na estante também. Eu quero dizer para vocês que aqui a gente lê, né, também coisas sobre o catolicismo, tá? Documentos católicos e tudo mais. Eu espero que os católicos possam também ler um pouco da teologia protestante, né? Existe até aquela história, né? Aquela brincadeira que se faz, né? Não estude muito a Bíblia e nem estude demais os teólogos protestantes, porque senão você acaba se tornando protestante também. Né? Esse tem sido um medo aí de muitos católicos, muitos. Né? Os protestantes dizem, olha, se os católicos começarem a ler demais a Bíblia e estudarem os teólogos protestantes, eles acabam se tornando protestantes também. Esse tem sido o medo, né, de muitos bispos e padres, por isso tem proibido o contato com leituras protestantes, né? Cuidado! São perigosos. Bom, mas existem coisas que os católicos falam de nós, né? Eu já escutei isso da boca de alguns padres ou bispos, por aí, padres e bispos, quando eles dizem assim, que um mau católico corre o risco de se tornar um protestante. Porque não estudou direito o catolicismo e acabou se perdendo no protestantismo. Aí eles vão dizer, porém, um bom protestante, um protestante que estudar de verdade, se tornará um católico. Que coisa, né? Bom, mas vamos lá. Eu quero falar rapidinho sobre a história do cristianismo, tá? E eu penso no cristianismo, irmãos, como uma igreja só. Mas não como os católicos colocam, tá? Não como os católicos colocam. Eu penso de forma diferente. Até de forma lógica. E histórica também. Eu tenho a história, no meu ponto de vista, que a história está a meu favor. E, sabe, é ruim quando a gente quer ir para uma sustentação de algo que não tem um fundamento sólido, a não ser aquilo que se diz numa tradição ou coisa do tipo. Mas quando você vai para a história, não se sustenta. E aí a gente começa a ter uma impressão que alguns têm uma desonestidade intelectual. Tá? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por exemplo, surgem histórias por aí entre os católicos, isso já é antigo, tá? De que Lutero se arrependeu, né, de última hora, quando ele estava no leito de morte, de ter dividido a igreja, lá no século XVI, né? Dividido a igreja no Ocidente. E ele retorna ao catolicismo. Isso é lenda. Já vi até padres falando, padres honestos. Isso é lenda, isso nunca existiu, não tem um fundamento histórico, não tem um texto que comprove isso, tá? Isso aí são historinhas que foram saindo no meio popular para tentar dizer assim, desencorajar, né, os protestantes a permanecer no protestantismo, e mostrar que o fundador do protestantismo, digamos assim, ou pelo menos aquele que deu início ao movimento da Reforma, que era Martim Lutero, monge e padre alemão, lá no século XVI, e ele mesmo teria se arrependido e voltado atrás. Isso é mentira, ele nunca voltou atrás de nada, tá? Lutero era convicto, né, do que estava fazendo, tá certo?
Não só ele, como muitos outros, tá? Então existem lendas aí, histórias, né, sobre essas questões aí, e isso é desonestidade intelectual, tá? A gente precisa ser muito honesto no nosso debate, nosso diálogo, enfim. Então a Igreja Católica, ela sustenta, por exemplo, que ela é a única igreja exclusiva, é um exclusivismo católico romano, né, de que a igreja que o Senhor Jesus Cristo fundou, e eles seguem a sucessão, né, do primeiro Papa, que eles dizem que foi Pedro, né, e que qualquer pessoa que não estiver ligada à igreja romana não pode ser considerada igreja de Cristo. Esses os mais fundamentalistas católicos entendem assim, os mais radicais. Já existem outros, né, que vão dizer, já existem outros que vão dizer que não, que as igrejas, elas não estão, as igrejas evangélicas, protestantes, né, não estão ligadas diretamente ao catolicismo, né, estão, lógico, ainda que com seus erros, mas não podem ser desconsiderados como irmãos, né? Então a igreja evangélica, protestante, estaria seguindo o mesmo Cristo, né? Mas fora da igreja, tá? Então eles não teriam a bênção completa, mas não dá para negar que eles são cristãos. Então existem esses dois ramos aí, né? E às vezes eles se chocam, tá? Dentro do catolicismo. Tem uma ala mais radical, né? Tem uma ala, essa ala mais radical gostaria que, inclusive, até as missas voltassem a ser rezadas em latim, para as pessoas não entenderem absolutamente nada, né? Eles são mais radicais mesmo, tá? Enquanto esses outros que são mais flexíveis, né, que consideram os evangélicos co-irmãos, porém não tendo aí a bênção completa de fazer parte da igreja, ainda assim estariam ligados a Cristo, portanto seriam considerados co-irmãos, né? Esses daí são mais abertos, eles gostam de manter a missa mais popular, né? Na linguagem do povo. Então, você vê que há uma divergência, sim, né? Dentro do pensamento católico, dentro da própria Igreja Católica, com alas mais duras, né? Dentro dessa ortodoxia e de alas mais flexíveis em relação a isso. Tá? Mas isso não vem ao caso. E não adianta nenhum católico vir aqui negar isso, porque isso é real, isso acontece, tá? Bom, agora, o que acontece? Vamos falar de maneira franca aqui, tá? De maneira franca. A história do cristianismo é o seguinte: Cristo fundou a igreja, ele edificou a igreja. Jesus Cristo, tá? Ele é o fundamento da igreja, a igreja está alicerçada em Cristo, certo? A pedra angular, certo? E Cristo, ele nomeia os apóstolos e envia esses apóstolos a pregar o evangelho, fazer discípulos, certo? E ensinar a todos aquilo que o próprio Cristo passou para eles. Por isso que a doutrina da igreja, ela é apostólica. Então a igreja, ela é apostólica. Por quê? Porque ela tem os seus fundamentos a partir, né, ela tem a sua teologia, a sua fé fundamentada em Jesus Cristo a partir dos ensinos que ela recebeu dos apóstolos. Tá? Então a doutrina dos apóstolos, conforme Atos, né, livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia, Novo Testamento, Lucas vai registrar, capítulo 2, que a igreja perseverava, né, na doutrina dos apóstolos. Tá certo? Bom, ok. Até aí, ok. A igreja, ela é apostólica. Toda a igreja é apostólica, porque ela tem como base a doutrina dos apóstolos. Tá certo? Ela é cristã por quê? Porque ela está fundamentada em Cristo, edificada em Cristo. Então, ela é cristã. Ela é cristã, ela é apostólica, porque aprendeu sobre Cristo a partir dos apóstolos, portanto, a partir da doutrina dos apóstolos, ok? E ela é também católica. E o termo católico é o termo latino, que significa universal. Tá certo? Esse termo, ele foi usado pela primeira vez bem no comecinho do século II, tá? E quando foi dito que pela primeira vez que a igreja, ela é católica, ela é apostólica e ela é católica. Significa, ela é universal, ela não está restrita a uma comunidade só, tá? Mas a sua mensagem, ela é para o mundo inteiro. A sua mensagem deve ser levada ao mundo inteiro.
E a igreja precisa estar no mundo inteiro. Então ela é uma única igreja espalhada pelo mundo todo, uma igreja só, a mesma fé, com a mesma unidade, tá certo? Por isso que foi usado esse termo pela primeira vez, como igreja católica, lá no finalzinho, no início do século II, bem no comecinho do século II, tá bom? Bom, daí, até aí tá ok. Até aí tá ok, a igreja de Jesus Cristo, tá? Agora, por que os católicos dizem que ela é a igreja católica, a igreja cristã, verdadeira, é a igreja católica, universal, está em todo mundo. Ela é apostólica, porque tem a doutrina dos apóstolos como fundamento, e ela é romana, porque eles acreditam que o Pedro, né, o São Pedro, o apóstolo Pedro, ele esteve em Roma no final da sua vida, e lá ele exerceu a liderança, né? Ele exerceu o bispado dele, ele se tornou um bispo em Roma, né, na época, lá no século I, antes da sua morte. Ele depois, inclusive, a Roma era pagã, o Império Romano era pagão, não respeitava a Deus, não respeitavam os cristãos, e a igreja cristã foi muito perseguida em diversas partes do Império Romano, tá, em épocas diferentes, ao longo de 3 séculos, no início da igreja, tá, e ali, tanto Paulo como Pedro foram martirizados em Roma, mas Pedro exerceu seu bispado, né, sua liderança em Roma antes da sua morte. E, portanto, o sucessor, aquele que assumiu a liderança depois da morte de Pedro, ele é aquele que sucede Pedro nessa hierarquia. E assim por diante. Então, como Pedro exerceu no final da sua vida a liderança em Roma, os que vieram depois foram sucedendo, né? Foram se tornando sucessores de Pedro. Daí vem aquela tradição de que Pedro foi o primeiro líder da igreja em Roma, porque ele estava em Roma, tá certo? E já que ele estava em Roma, como líder em Roma, e morreu assim, lá foi o último lugar onde ele esteve exercendo sua autoridade eclesiástica, os que foram assumindo após ele, né, depois da sua morte, cria-se uma linha sucessória, e Roma passa a ter, então, respeito, né, por conta disso. Há muito respeito pelos bispos de Roma, porque eles diretamente assumiram a liderança após Pedro, onde Pedro estava, e é uma grande responsabilidade, já que Pedro era considerado um grande líder da igreja, um grande apóstolo, né? Aí, junto a isso, eles usam o texto bíblico que diz que Jesus, né, junto com a tradição, obviamente, que Jesus disse para Pedro apacentar a sua igreja, o seu rebanho, né, e deu para ele as chaves, né, do céu, da terra, e o que ele ligar na terra será ligado no céu, o que ele desligar na terra será desligado no céu, enfim. Eles entendem que isso foi uma autoridade, né? Ainda mais quando os católicos usam também a interpretação de que Jesus fala, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Então, assim, esses são os argumentos católicos para construir a história da sucessão papal, tá? A partir de Pedro, na liderança em Roma. Por isso que eles chamam a igreja, né, de católica, apostólica, como eu já expliquei, e agora romana, porque é na sucessão de São Pedro que exerceu, por fim, sua liderança em Roma. E além do que, Roma era o centro do império, tá? Enfim, e depois, quando a igreja vai se tornar, lá no século IV, ela vai se tornar uma religião, o cristianismo, né? Vai, através da igreja, se transformar numa religião oficial do Império Romano, com o Teodósio, principalmente com o Teodósio, né, entre o ano 370 e 380 da era cristã, a igreja ali se torna a igreja ali, né, ela se apodera, né, fica empoderada, digamos assim, né, tem poderes políticos além de eclesiásticos, passa a ter poderes políticos também, exercendo aí muita influência sobre as lideranças, sobre os reis, né, no império, tá certo? A gente vai ver então que ali, obviamente, que se torna também um dos motivos pelos quais é afirmado que ela é uma igreja romana, tá? Já que o centro do Império Romano, é óbvio, é em Roma, tá certo? E a igreja está lá até hoje, né? Ficou ali em Roma, durante todos esses séculos aí, a igreja católica esteve em Roma, está em Roma, e lógico, foi criado há pouco tempo o Vaticano, né? E ali está, então, a cadeira do São Pedro, né? Tá certo? Bom, segundo aí a história dos católicos, tá?
Mas acontece, queridos, que nós protestantes fazemos uma leitura um pouco diferente disso, porque a igreja ela foi fundada em Jerusalém. Atos dos Apóstolos mostra bem isso, que a igreja, os primeiros apóstolos foram chamados por Cristo em Jerusalém, na Galileia, né? E, inclusive, para o protestante, eu acredito para os católicos também, o marco inicial da igreja é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme Atos 2 nos garante. E sendo assim, ali inicia-se a igreja de Cristo, a partir da descida do Espírito Santo sobre a sua igreja, que estava onde? Em Jerusalém, em Israel, Jerusalém. Tá? Então, para nós, protestantes, evangélicos, né, a igreja ela tem o seu início em Jerusalém. Então, para nós não faz muito sentido ela ser a igreja romana, tá? Independente se Pedro morreu em Roma, se ele exerceu liderança em Roma, né? E independentemente também se ela se tornou ali a sede da igreja no Império Romano, não é certo? Por ser Roma a sede do Império Romano, para o protestante isso não diz nada, tá? Porque a história da igreja está bem antes de Pedro ir para Roma. A igreja já era igreja antes de Pedro ir para Roma. A igreja já era igreja antes de Pedro morrer em Roma, segundo a tradição, né? Antes de Paulo morrer em Roma. A igreja já era igreja antes das viagens missionárias. A igreja já era igreja antes do Edito de Milão, em 313, né, por Constantino. A igreja já era igreja antes do Concílio de Nicéia, em 325. A igreja já era igreja antes mesmo de Teodósio, lá entre o ano 370 e 380 da era cristã, declarar que o cristianismo seria a religião oficial de todo o Império Romano. Tá certo? Então a igreja já era igreja antes de tudo isso aí acontecer. Então a igreja já era igreja. Então a igreja não pode ser romana. Ela pode ser, sim, universal e apostólica. Ela não só pode ser, com certeza ela é uma igreja cristã, tá? Porque está edificada sobre Cristo, ela é apostólica porque tem como base o ensino dos apóstolos, e ela é universal, ela é católica nesse sentido, porque ela deve estar em todo o mundo. Mas romana não, irmãos. Romana é uma construção aí posterior, tá? Dentro dessa busca por encontrar uma legitimidade, numa afirmação, né? De que essa igreja está ali desde Roma, porque Pedro estava em Roma, e vai se construindo essa coisa, até a imagem do Papa é construída ao longo dos séculos para manter a igreja unida e declarar uma autoridade sobre toda a igreja. Tá? Essa que é a real. E isso que é real, tá? Então, a gente vai ver que essa autoridade de Pedro, que eles dão a Pedro, não é assim absoluta, né? Que Pedro foi um grande apóstolo, ele sempre teve uma liderança natural, isso é fato. Mas dizer que Pedro era o líder da igreja, isso é falácia, tá? Porque no início da igreja, queridos, tanto nas escrituras a gente vai ver isso, como também a gente vai ver isso na história do cristianismo, de que apesar de Pedro ser muito respeitado, outros apóstolos tiveram um papel fundamental na liderança no início da igreja, tá? O apóstolo Paulo mesmo foi o plantador de inúmeras igrejas e tem uma autoridade enorme. Aliás, a gente vai ver numa das cartas, né, na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai relatar aos Gálatas que ele teve que repreender o Pedro, né, quando Pedro fazia acepção de cristãos gregos com cristãos judeus. Ele dava prioridade, ele dava preferência aos cristãos hebreus, né, judeus convertidos ao cristianismo, do que aos helênicos, né, aos cristãos gregos. Então Pedro chegou um momento que ele fez esse tipo de acepção. E Paulo repreende Pedro. Tá certo? Ele chama a atenção de Pedro, ele corrige o erro de Pedro. Então você vê que Pedro não tem essa autoridade toda que os católicos constroem. É uma construção, mas não é a realidade dos fatos. Nós vamos ver, a própria Bíblia, né, nos escritos apostólicos falam disso. Em Atos dos Apóstolos, Lucas narrando o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio, a gente vai ver que eles têm uma discussão e os apóstolos se manifestam, dando suas opiniões. Pedro fala, Paulo fala, né? Silas vai falar, o pessoal fala. O que vai acontecer? Apolo, né? Eles estão ali discutindo. E o Tiago, ele vai dar uma palavra final, né? É como dá uma impressão que ali, naquela região, ele está presidindo a reunião, né? Em Jerusalém, tá? Inclusive, a tradição, né? A gente entende
que Tiago era um líder em Jerusalém, tá? Então ali naquele território ali ele era o líder, tá? Naquela região. Então parece-me que é razoável entender que ali quem lidera aquela reunião no Concílio de Jerusalém aparentemente é Tiago, pelo menos para presidir ou liderar ali o concílio, tendo ali a palavra final. Ele encerra o concílio dando o parecer depois de ouvir a todos. Atos, isso está no livro de Atos, Atos 15. É só o católico ler a Bíblia que vai perceber esse detalhe. Tá bom? Bom, aí o que vem depois, queridos, século II, século III, são histórias sendo construídas na única igreja. Mas uma igreja plural. Uma igreja plural, não é uma igreja tão assim, unificada em sua teologia, seus pensamentos, não. Inclusive, né, o padre Antônio Gruiters, nesse livro aqui, ó, Imagens e Idolatria, o que a Bíblia diz, pela Paulinas, ele fala que no começo havia muita divergência no meio católico. Isso é fato, né? Nos livros de história do cristianismo a gente vê isso. Então, dentro do catolicismo havia muita pluralidade. A igreja não tinha ainda uma unidade, como eles pintam, como eles pregam. A igreja, ela estava unida, assim, no sentido espiritual, pelo Espírito Santo, né? Pela ação do Espírito Santo em suas vidas. A igreja estava unida porque tinha o mesmo Cristo, a mesma fé. Mas a igreja não tinha uma liderança única no início, entre os 2-3 primeiros séculos, não tinha uma liderança única, e eles também não tinham, queridos, eles não conseguiam se reunir como igreja em todo o território, tá? Era difícil os bispos se reunirem todos para fazer um concílio, tá? No início era muito difícil. Então isso tem que ficar muito claro. Eu tenho até um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Aqui. Eu tenho um livro inclusive o autor, aqui, ó, é o James Dunn, tá? O James Dunn, nesse livro aqui, né? Unidade e diversidade no Novo Testamento. Ele fala aqui do Novo Testamento, mas ele faz um estudo das características dos primórdios do cristianismo. Ele mostra que tem unidade e diversidade, né? A partir da própria leitura do Novo Testamento e depois indo para as tradições cristãs. Então, esse livro aqui, tá? Pela Academia Cristã, tá? É bem interessante a leitura desse livro. Então, eu quero mostrar para o pessoal que existem muitas construções aí, muita narrativa, né? Muita construção de narrativas em cima de fatos. E, aliás, né, quando você vai olhar os fatos históricos, essas narrativas elas não se sustentam. Beleza? Então, assim, a igreja, que fique claro, ela é a igreja antes de Roma, ela é a igreja antes de Pedro ir para Roma, ela já é a igreja. O concílio de Jerusalém acontece antes de Pedro ir para Roma, tá certo? Quando Paulo repreende Pedro, é antes de Pedro ir para Roma. Então, sim, Pedro é um grande líder, tem respeito, mas não é o primeiro papa. E a história da igreja, ela não tem essa unificação de uma igreja só, uma liderança só, como os católicos querem afirmar, os católicos romanos, tá? Fique claro isso aqui. Eu sei que vai vir gente no comentário vai querer questionar, falar, mas olha, eu não estou usando argumentos rasos, eu não estou falando de coisas que a gente não está estudando, eu não estou deixando de fazer uma reflexão aqui, estou mostrando com clareza, né, o que é que nós estamos falando aqui. O que a Igreja Católica construiu para si é problema da Igreja Católica. Agora, os fatos são os fatos e não batem, né? Não dão as mãos, os fatos não estão de mãos dadas com os argumentos católicos, tá? Sobre a sua unicidade inicial ou sobre a liderança única de um papa, liderança centralizada a partir de um papa e coisas do tipo. Ou a igreja tem o nome de título de igreja romana por conta de Pedro, mas aí, já que a igreja já era igreja antes mesmo de Pedro ir para Roma. Então, francamente, não faz muito sentido para nós protestantes essa coisa toda, tá? Então, o que acontece é que, sim, mas no início a gente admite que a igreja era uma só, com seus erros e com seus acertos. A igreja sempre era uma só, mas com muita divergência e pluralidade entre si. Quando chegamos lá no século IV, no ano 313, entre 311 e 313, que é dado o Edito de Milão, né? Há uma certa liberdade para cultos cristãos, a partir de Constantino. Depois vai ter o concílio. Constantino, ele acredita na religião cristã, certo?
Dizem que a família dele era convertida e ele só no fim da vida, antes de morrer, que vai se batizar, mas ele dá todo o apoio para o cristianismo avançar, né? Ele dá liberdade ao povo cristão, ele se torna imperador, né? Constantino se torna imperador, ele vai dar liberdade para o povo cristão fazer seus cultos, né? Ele vai também inserir alguns princípios e valores cristãos na sociedade. Ele vai, por exemplo, proibir, né, as lutas em arenas. Isso lá no século IV, tá? Entre 320 depois de Cristo, né? Na era cristã. Ele vai proibir a luta de gladiadores, vai acabar com essas coisas, tá? E outras questões mais que o Constantino ele vai trabalhando para implantar aí o pensamento cristão, né? Pouco a pouco, mudando algumas datas, tirando algumas datas de cultos pagãos, transformando essas datas em cultos cristãos, em celebrações cristãs. E ele vai conseguindo também unificar os bispos, né? Eusébio de Cesareia, ele fala um pouco desse movimento na sua História Eclesiástica, tá? Tenho esse livro aqui na estante também, muito interessante, tá? Bom, seja como for, a igreja, a única igreja, ela passa a partir daquele momento ter uma unidade maior. E começa a ter, sim, aproximação com o Estado, o Império. E logo, não demora, para bispos ganharem cargos importantes, para que a igreja comece a prosperar, enriquecer, tá? E os interesses da igreja passam a ser também importantes para os reis, né, os imperadores, e os imperadores passam também a ver a igreja, né, com bons olhos. E aí existem os fiéis, os verdadeiros, existem os verdadeiros clérigos, né, os padres verdadeiros, bispos, mas existem também nesse meio aí aqueles que são políticos, né, e começam, independente da sua fé, usar a religião como instrumento para fortalecer o Estado, e o Estado, ao mesmo tempo, dar proteção à igreja e olhar para os interesses da igreja. Religião e Estado juntos, crescendo ali cada vez mais, tá? Um dando proteção para o outro. E aí, no ano 400, aí quando chega no ano 370 até 380, tem o Teodósio. E é esse imperador que verdadeiramente é cristão mesmo, convertido ao catolicismo. E é ele que vai decretar o cristianismo como religião oficial do império. A partir daí, outras religiões são proibidas, expressões e leituras de ideias diferentes daquilo que o cristianismo pregava vai ser proibido, né? E aí então começa assim, a partir daí, né, a Europa passa ali, aquela região, né, da Europa, o Ocidente, passa a ter aí essas questões ligadas ao cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano, e quem pensar diferente sofre penas aí, tá? E aí começa então uma imposição. O cristianismo aí, veja bem, continua a igreja, continua sendo a igreja, mas dentro da igreja tem a politicagem, dentro da igreja tem essa coisa toda. Bispos são nomeados por interesse, alguns nem convertidos são de verdade, mas se tornam bispos, e é isso que facilitou a abertura, pessoal, para muitas ideias pagãs no meio do catolicismo, tá? Houve um sincretismo no catolicismo. E as características principais iniciais do cristianismo mesmo, elas permaneceram lá, mas de certa forma elas foram moldadas, né, para atender aí as necessidades da cultura pagã, tá certo? Que isso fique claro, é essa leitura que o protestante vai fazer, tá? Mas tudo bem, essa é a igreja de Cristo, que está lá andando, uma igreja só, e a igreja é uma só, a igreja de Cristo é uma só, entenda o que eu vou falar. Beleza, aí é o período que a igreja consegue se unir, por conta do Império Romano, que possibilitou essa unidade da igreja, depois do século IV, foi justamente ela se tornando parte do Império Romano. Mesmo quando o Império Romano cai, no ano 474, o Império Romano cai, a invasão dos bárbaros, a igreja, ela já tem uma condição de estar sólida, e ela vai, de certa forma, catequizar os bárbaros, né? Evangelizar os bárbaros, cristianizar os povos bárbaros. E quando um rei bárbaro se converte, ele ordena que seus súditos todos se convertam. Então as pessoas ali não têm nem opção. Agora nosso Deus é cristão, vamos abandonar os deuses nórdicos, os deuses dos bárbaros, dos vikings, vamos abandonar e vamos nos submeter ao Deus cristão. A partir daí, cada rei, né, que tomou uma região com a queda do Império Romano, cada rei bárbaro, né, que ele vai aceitando ali o cristianismo, sua região vai se tornando católica.
porque eles tinham essa visão, que agora o Deus é esse, então quem procurar outro Deus está morto. E nessa coisa, muitos se convertiam de verdade mesmo, a fé genuína, e outros não. Outros faziam, melhor eu seguir quietinho, bonitinho, do que eu perder a minha vida aqui. Então eles se calavam e aceitavam aquilo que era imposto. E isso aí aconteceu, pessoal, tá? Depois do ano 474 para diante, a igreja tem um trabalho enorme de convencer, de converter reis, né, esses reis, né? E aí, com um período de 50 a 100 anos, a igreja consegue estar consolidada, estar ligada aos reis, fazer aí um trabalho para tentar mediar conflitos entre esses reis, isso é muito importante, e daí lança a base de todo o pensamento e cultura judaico-cristã no Ocidente. Por isso que a gente fala que o cristianismo ele traz a formação da identidade do pensamento ocidental, tá? Mas vocês estão entendendo a história? A história segue assim. Então é o cristianismo. Então tem as pessoas dentro desse cristianismo, tem os padres certos, verdadeiros, que não aceitam coisas erradas, que não concordam, possivelmente nem concordam com tudo que a cúpula da igreja faz, com os acordos que a cúria, né, que a cúpula, a nata, né, dos bispos, arcebispos e tantos outros, cardeais, que esses títulos vão aparecendo na história da igreja católica. No início eles não existiam. Conforme a igreja cresce, hierarquias, graus de hierarquias vão sendo colocados e esses títulos vão aparecendo, tá? Então esse alto clero, né, ele tem o domínio nas decisões da igreja. E aí nem todo mundo concorda. A igreja, ela vai porque há uma submissão, a igreja precisa da unidade, mas não há uma convergência, pessoal, o tempo todo dentro da igreja. Tem conflitos, tem tensões, e é isso que os católicos se escondem, tá? Bom, tanto que houve aí, logo no século, entre o século 7 e 8, aquela crise, século 7 e 8, uma crise principalmente entre Ocidente e Oriente, sobre a questão iconoclasta, a destruição das imagens de escultura. Houve aí uma tensão aí de quase 200 anos de treta, né, de briga, né, entre bispos, entre um lado e outro aí, tá, discutindo a questão das imagens, né, dos ícones da igreja. E muitos achavam que isso levava as pessoas, muitas pessoas, a uma visão idólatra. Ao invés de entender a iconografia, eles tendiam a uma idolatria. E muitos quiseram abolir da igreja os ícones ou as imagens de escultura, né, as estátuas. Mas depois disso resolveram manter, né? Mas foi um tempo tenso aí, tá? Então você vê que a igreja o tempo todo tem divergências, galera, na história. O católico fica aí falando, não, uma unidade da igreja. Eu tô falando isso respeitosamente, tô debochando, não, tá? Vai ficar a unidade da igreja sempre bonita, linda. É nada. Internamente sempre teve seus conflitos. A diferença é que eles não dividiam, eles mantinham-se unidos, apesar das inúmeras divergências e problemas dentro da igreja. Tá bom? Aí logo a igreja enriqueceu, começou a vir escândalos, começaram a aparecer escândalos, mulheres grávidas de padres, né? Aliás, o padre até podia casar, tá, pessoal? Não era algo proibido até o século VIII. A partir do século IX, os caras começam com essa história por várias divergências. Uns dizem que é por conta das heranças, quando o padre ele recebia da igreja, né? Para ser padre. E quando ele, ou um bispo, enfim, quando morria ali, ele morria, os seus filhos queriam herança, e começou a ter uma discussão sobre isso. E uns falam que esse é um dos motivos, outros negam, falam que isso não tem nada a ver. Outros dizem que é porque a igreja, os padres começaram a ficar desencorajados a fazer missões. Uma vez que estabelecia a sua família, ele não queria pegar e ir para longe, para os confins da terra, levar o evangelho. Ele não queria ir em lugares que eram terríveis, onde um padre podia até perder a vida por conta da sua fé, porque ele tinha família, ele não queria levar os filhos, a esposa, e não podia deixar as esposas e partir para uma missão dessa. E que isso para mim faz até mais sentido, tá? Para mim é até lógico. Então, por conta disso, né, é declarado ali o celibato como algo obrigatório para o ofício de um padre, de um sacerdote católico. Isso a partir do século IX aí vai ganhar força esse pensamento e vai sendo introduzido na igreja até a proibição total do casamento dos padres, tá? Isso é história, pessoal, tá? Isso é história,
Tá? Então você vê que a Igreja Católica ela vai se reformulando também. Ela não é essa mesma igreja, pessoal. Ela é igualzinha ao começo. Não, não é, queridos, não é. No começo ela não estava em Roma, depois ela esteve em Roma. No começo ela não tinha ligação com o Estado, depois passou a ter. Aí depois ela vai ter uma crise com a questão da iconografia. A gente vai falar de tensão iconoclasta, que é a destruição dos ícones. Né? Depois desse período a gente vai ver a igreja vai ter discussões entre pessoas que querem ser papa, né? E não vão ser, começa a ter uma discussão na sucessão papal. Aliás, o nome Papa, vamos lá. Esse nome Papa, o primeiro a sugerir, né, carinhosamente, respeitosamente, né, foi um bispo em Alexandria, no ano 240. Foi o primeiro a usar respeitosamente o título de Papa, tá? Ou sugerir esse título. 240, tá? Só 240. Pedro já tinha morrido há muito tempo. Olha, eu quero dizer, Pedro nunca imaginou que um dia ele ia ser chamado de Papa. O pessoal fica o Papa, foi o Pedro, foi o primeiro Papa. O Pedro mesmo nunca soube. No outro vídeo eu até falei, quando você chegar lá no céu, você chegar, Pedro, meu Papa, ele vai falar, Papa? O que significa Papa? Quem é Papa? Você é o Papa? Eu falei, não, pô, eu nunca fui Papa, eu fui um apóstolo do Senhor Jesus, servi lá na igreja, estive em vários lugares, comecei ali, né, em Israel, depois viajei para alguns lugares, sim, fui para Roma finalmente, mas eu não sou Papa não, nem sei, aliás, nem sei o que significa isso. Então ficam dizendo que existia essa coisa, não existia, isso foi construído ao longo do tempo, e aí usou-se Pedro para justificar uma sucessão de autoridade centralizada na igreja. Fique claro, irmão, isso é fato. O católico tem a sua tradição, seu argumento, e nós temos os fatos históricos. São coisas diferentes uma da outra, tá certo? E contra fatos não há argumentos, não é verdade? Bom, pelo menos a gente acredita assim, né? Aí, isso aí são dados históricos que eu estou falando aqui, tá? Alinhado com os maiores historiadores aí, os mais respeitados na história, tá? Na academia. E aí a gente vai ver, por exemplo, que aí no ano 240, o bispo de Alexandria carinhosamente, respeitosamente usa ou sugere o título de Papa para a liderança e tal. Depois disso, queridos, a gente vai ver, vamos falar efetivamente, tá? No século V é cogitado o uso desse nome para o líder maior da igreja, né? Já estão construindo uma liderança em Roma, já tá desenvolvendo bem essa ideia de que o bispo de Roma ele é superior aos demais bispos, isso já está sendo construído, tá? Mas é somente no século V que isso vai aumentar, essa coisa de ser papa, o tema, o título, mas só Gregório I, no século VI, é que vai usar ou apresentar oficialmente o título de papa, tá? Século VI com o papa Gregório I. Acabou, pessoal, é isso. Isso é história, são fatos, tá? E o católico, eu sei que algum católico, coitado, vai assistir aqui meu vídeo, vai ficar horrorizado, me xingar, e papapá, seu protestante herege. E é triste quando você vai falar com um padre, os padres mentem, né? Ou também desconhecem a própria história, né? Para os seus fiéis. Eu acho que a honestidade intelectual, pessoal, principalmente para quem se diz cristão, é a melhor coisa que tem. Uma coisa você está equivocado, né? Outra coisa, você nem investigar o que está sendo dito e ficar dizendo que aquilo é ou não é. Tá? E o que eu estou falando aqui está alinhado com a história, com os factual, tá? Não é argumentativo só, é argumentativo e factual, tá? Bom, pessoal, aí a igreja segue. A igreja segue e tem a primeira divisão da igreja. Qual que é a primeira divisão? É o cisma, a divisão da igreja do Ocidente com a igreja do Oriente, tá? Porque a igreja, historicamente, ela sempre esteve dividida, né, em poderes. Na verdade, há muito tempo, né, havia uma briga, assim, com a liderança do Oriente, das igrejas gregas, com a igreja do Ocidente, que é a liderança de Roma. Sempre houve essa divergência, essa briga, essa tensão territorial de autoridade, de poder. Até que chega no ano de 1045, né, no século XI, né, século XI, no ano de 1045, vai a igreja do Oriente, do Oriente, com a sede lá em Constantinopla, que é em Istambul, né, agora, ela vai romper com Roma, certo? Vai romper com Roma. E o patriarcado, lá do Oriente, vai assumir o poder, né, de uma vez por todas sobre as igrejas do Oriente, e já exercia, na verdade, esse poder, mas oficialmente declarando-se rompido, né, com Roma, com o Papa, não reconhecendo o título de Papa como líder das igrejas do Oriente, tá certo? E aí o que acontece? Quais foram os principais motivos dessa divisão? Tem vários, mas 3 deles, basicamente, é a questão do poder territorial, essa questão da autoridade da igreja no Oriente, algumas questões teológicas, algumas delas, né?
Uma delas é sobre a questão da Trindade, se um exemplo, tá? Um dos pontos aqui, se o Espírito Santo ele procedia do Pai e do Filho ou só do Pai, né? É uma das discussões trinitarianas que se teve. Outra questão aí está em alguns ritos, né? Alguns ritos aí dentro da ortodoxia, tá? Católica. A língua, porque a língua para a igreja do Ocidente, a missa em latim era muito importante. Então eles queriam que o pessoal lá do Oriente se submetesse à liturgia em latim, sendo que a língua deles oficial era o uso do grego, né? Do grego. E a Bíblia que se usava também era a Septuaginta, né? E não a Vulgata latina de Roma. E Roma queria que eles submetessem essa autoridade, já que o Papa de Roma, tal, era o cabeça da igreja, aquela coisa toda, né? E eles dizem, não vamos não, aqui a língua é outra, nós usamos a Septuaginta, oficialmente a língua grega, o rito é grego, a nossa liturgia tem os seus pontos específicos, e quer saber de uma coisa? A autoridade aqui é o patriarca, né, em Constantinopla, e não tem nada a ver aí com Roma, não. E os caras vão romper, né, por questões, lógico, de certa forma política também, né, territorial, por questões de poder, algumas questões em alguns pontos teológicos, e também a questão da língua, né, enfim. Bom, pessoal, mas aí a igreja, veja, como é que fica a situação da igreja católica agora? Houve uma divisão enorme, e quer saber de uma coisa? A igreja eles ficaram brigados aí por séculos, tá? Por séculos, amigo. Por séculos, o Oriente ficou... Se excomungaram, meu amigo, se excomungaram. O Papa daqui excomungou o patriarcado do Oriente, o Papa aqui do Ocidente, ele foi lá, não só rompeu, como excomungou as igrejas do Oriente. As igrejas do Oriente fizeram a mesma coisa, excomungaram as igrejas do Ocidente, ou seja, estão fora da nossa comunhão. Romperam, amigão, romperam. Você entende isso, meu irmão católico, que tá assistindo esse vídeo? E agora, qual que é a igreja? Aí eles vão falar, a igreja verdadeira é a igreja aqui de Roma. Que é isso, querido? Do que você está falando? A igreja do Oriente é tão antiga quanto a igreja de Roma. Pelo contrário, né? Antes de chegar a Roma, a igreja esteve primeiro no Oriente. Esteve em Antioquia, querido. Antioquia, a igreja de rito antioquiano, é uma igreja católica ortodoxa, igreja grega ortodoxa. Não tem nada a ver, né, ao que os caras falam. Roma foi bem depois, Pedro chegou lá depois, que as igrejas desde lá já faziam viagens missionárias. As viagens missionárias vieram de lá para cá, do Oriente para o Ocidente, queridos. Tá entendendo? O evangelho cresceu primeiro ali, ó, regiões todinha ali da África, não é isso? África ali, a Capadócia, Etiópia, certo? Passando ali pela região toda das ilhas gregas, entendeu? Toda aquela região Istambul lá, né? Constantinopla, aquela coisa toda lá. Depois, você entende? A igreja cresce naquele miolo. Depois ela expande para cá, ó, para os países para cá, a Itália, até chegar em Roma, que era a capital do Império Romano. Então, é muita prepotência ficar falando a igreja única, a igreja católica romana. Nossa, desculpa, eu tô parecendo desrespeitoso no meu vídeo, né? Perdão, que começa a borbulhar aqui esses argumentos que a galera... Tenha mais humildade, igreja de Cristo é uma só, queridos, com seus erros e acertos. Tá certo? Então, não tem duas igrejas, é uma igreja só dividida, mas é a mesma igreja dividida. É a mesma igreja dividida, eu vou falar de novo, é a mesma igreja dividida. E você acha que no século XVI, certo? 500 anos depois que aconteceu essa divisão, foi ter uma divisão no Ocidente, agora dentro do Ocidente, que é agora a reforma protestante, a divisão da igreja no Ocidente. Quando o monge Martin Luther, né, que era padre católico, monge agostiniano, doutor em teologia, na região da Alemanha, ele vai divergir de vários pontos do catolicismo, ele chama para um debate a partir das 95 teses, já que a igreja católica romana, nessa época, ela estava já bem distante, né, daquilo que as escrituras mesmo falavam. Era uma igreja distante no sentido de que enriqueceu, uma igreja que estava, sim, estava se corrompendo cada vez mais. Essa era a realidade, é factual, meu irmão, minha irmã. Eu não estou aqui denegrindo, destruindo imagem de igreja, estou falando de coisas factuais, pontuais, tá bom? Históricas, certo? Existia a fé verdadeira? Existiam padres verdadeiros, sinceros, bispos honestos, sim, mas existia uma cúpula corrompida, papas corrompidos. A igreja sendo igreja, com seus defeitos.
Assim como hoje tem um monte de pastor corrompido, pastor evangélico corrompido. Assim como hoje tem um monte de igreja evangélica ligada com política. A igreja erra, não deixa de ser igreja, mas tem os seus podres lá, tem os santos e os pecadores dentro da mesma igreja. Tá certo? Mas aí o que acontece é que a igreja estava nesse nível, enriqueceu, né? E aí começou a vender indulgências para liberar almas do purgatório. Você dava uma oferta, dava um dinheiro, comprava um documento autorizado pelo Papa, e nesse documento constava aí a libertação de um parente seu do purgatório. Isso aí foi abominável aos olhos de Lutero, que diz que isso não fazia o menor sentido. Você comprar, o Papa ter autoridade de assinar a liberdade de uma alma do purgatório. Que negócio é esse? E ainda por meio de oferta, por meio de uma venda de um documento para esse fim, os católicos precisam assumir esse erro histórico. Vamos ficar detonando Lutero? Vamos detonar Lutero? E enganando as pessoas, dizendo que isso não aconteceu? Eu já vi vários padres passando pano pro Papa da época, passando pano aí para os movimentos da Igreja Católica nesse período, que a Igreja estava afundada em erros e equívocos, afundada em escândalos. Vai culpar o Lutero? Não dá, né? E lembrando que Lutero amava a igreja, irmãos. Lutero amava a igreja, amava. Ele amava tanto que ele queria reformar a igreja. Ele não falava, vou dividir, criar uma igreja nova. Ele chamou para um debate. Mas o orgulho, né, da alta cúpula não podia aceitar que um padre, um simples padre, fosse querer questionar o Papa. Que autoridade um Papa, um simples clérigo tem para questionar um colegiado de bispos, cardeais e o santo homem de Deus, o Papa, vossa santidade? Bom, o orgulho era maior. E aí, depois de vários embates, condenaram Lutero como herege. Lutero, excomungando Lutero da igreja. E Lutero, ao mesmo tempo, condenou o Papa como falso profeta, guiado pelo anticristo, que criava divisões dentro da igreja por conta das suas atitudes. Tá? E daí, por fim, o protestantismo teve início a partir dessa ação de Lutero. E depois de Lutero, o movimento da reforma se espalhou na Europa. E aí, movimentos na Inglaterra, trouxe a igreja anglicana, inicialmente, movimentos na Escócia, Suíça, trouxeram o movimento presbiteriano, das igrejas presbiterianas, né? E aí as coisas vão acontecendo, e dentro de grupos protestantes vão surgindo outros grupos, né? Por exemplo, a igreja batista, ela vai sair de dentro da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra. A igreja metodista, né, vai sair de dentro da igreja anglicana também na Inglaterra. Você entendeu? Eles vão criando novas rupturas, né? Depois dessa primeira ruptura, né? Vão acontecendo outras rupturas dentro do próprio protestantismo. Tá entendendo? Dentro do próprio protestantismo. E aí vão nascendo novas denominações a partir dos séculos. Século XV, século XVI, romperam da Igreja Católica, né, movimentos de cristãos que formaram a Igreja Luterana, seguidores de Lutero, Igreja Anglicana na Inglaterra, né, movimentos presbiterianos, seguindo Calvino e John Knox, Escócia e Suíça, certo? Depois disso, nós vamos ver aí movimentos congregacionais, que são os movimentos separatistas na Inglaterra, que queriam separar Estado de igreja. Nesse meio todo surgem grupos anabatistas que começam a questionar o batismo infantil, certo? Os Quakers, que é uma outra visão, tudo ali, Inglaterra, Holanda, vão aparecendo esses movimentos. E aí surgem os batistas. E na Inglaterra, né, que eles fogem para a Holanda por conta da perseguição na Inglaterra, depois voltam para a Inglaterra e se consolidam lá como igreja batista, depois vão para vários cantos da Europa e se fortalecem nos Estados Unidos. Depois, né, que as Américas aí, depois que os Estados Unidos aí está sendo consolidado como uma nação, né? E a gente vai ver o John Wesley saindo de dentro da igreja anglicana, ele que era um bispo, ele que era um padre anglicano, né, um pastor anglicano, ele vai sair de dentro da igreja anglicana e vai começar um movimento que será chamado de igreja metodista, né? E aí por diante vai, queridos, os movimentos vão acontecendo, novas denominações vão surgindo, não é verdade? De dentro da própria igreja metodista, a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil,
A gente tem a Igreja Metodista do Brasil, que é ligada à Metodista Internacional, né? Daí sai de dentro dela a Igreja Metodista Livre, né? Aí ligadas ao movimento das igrejas Holiness, né? Tem a Igreja Metodista Wesleyana, né? Bom, daí depois no século XX, olha que interessante, isso tudo dentro do movimento protestante, evangélico, né? Vão surgir aí, vai acontecer um movimento no início do século XX, o crescimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, atingindo alguns lugares da Europa e aqui países da América Latina, inclusive o Brasil, aonde vai haver aí uma diferença agora entre pensamento tradicional da igreja, certo? Da igreja histórica, com o movimento teológico pentecostal, tá? Ou carismático, né? Tem os carismáticos e os pentecostais, são diferentes, assim como os continuistas, né? Que é um vídeo para outra hora. Eu já tenho alguns vídeos falando disso no canal, mas esse aqui é um assunto para outra hora. E aí você vai ver que tem subdivisões agora dentro da própria Igreja Batista. Tem agora os batistas renovados, que abraçam o movimento continuista carismático, e tem os batistas tradicionais, que não aderem a esse movimento. Tem os presbiterianos renovados, que aderem ao movimento carismático, né, continuista, e tem os presbiterianos tradicionais. Assim acontece também com metodistas e outros, tá? E aí surgem também os próprios movimentos pentecostais, como as igrejas Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Avivamento Bíblico, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor, e enfim. Aí chega lá nos anos 70, entre 70 e 80, começam os movimentos neopentecostais, né? E vão se consolidar, ganhar mais força nos anos 90, tá certo? Aí vem a Igreja Universal do Reino de Deus, com Edir Macedo, que é neopentecostal. Vem a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, neopentecostal. E mais recentemente a Igreja do Valdomiro lá, que é a Igreja Mundial, e do Angenor Duque, e não sei o que, aí movimento neopentecostal. Aí já dentro do movimento neopentecostal, que eles já tem uns outros movimentos surgindo, e assim vai. Seja como for, o cristianismo é o cristianismo, só que ele tem agora um cristianismo com uma percepção ortodoxa e tem um cristianismo com uma percepção mais progressista ou liberal, até porque as universidades, né, e as faculdades de teologia, também com a modernidade e a pós-modernidade, avançam também nas discussões filosóficas dentro da teologia. Então você entende o que é isso que eu estou falando? É que quando o católico fala, os evangélicos não são unidos, tem um monte. Ele precisa entender que essa divisão já começou dentro do catolicismo. Essa divisão começou dentro do catolicismo. Não foi fora do catolicismo, foi dentro. Quando lá em 1045, a igreja do Oriente se separa da igreja do Ocidente. Mas é a mesma igreja, só que dividida. Depois, no Ocidente, a igreja protestante, alguns monges, bispos, em vários lugares, rompem com a autoridade do Papa, dando origem a um movimento de reforma da igreja, que queria a reforma da igreja. A igreja não segue, então essa igreja segue sozinha, então se torna igreja protestante. A igreja protestante, a igreja reformada, ela vai dar origem ao movimento evangelical. Surgem os movimentos evangélicos, igrejas evangélicas. A partir das igrejas evangélicas, tem as evangélicas históricas, aí surgem as evangélicas pentecostais ou carismáticas. Dentro desse miolo todo, futuramente, que é o nosso tempo, surgem aí os neopentecostais, que nós já divergimos muito, inclusive, porque as práticas neopentecostais não tem nada a ver com o cristianismo mais histórico ortodoxo. Tá? Mas não deixa de ser uma igreja só dividida. É isso que eu quero dizer para todos. Temos divergências aos montes, mas saímos todos do mesmo ramo, de uma só fonte, o cristianismo, que começou lá em Jerusalém. Veio com a sua história, passando por todo o Oriente, chegando na Europa, crescendo, se sustentando durante todo o Império Romano, pós-Império Romano, manteve-se, depois declinou em muitas questões, rompeu, dividiu com o Oriente, Ocidente e Oriente dividido, depois a crise dentro da Europa, mais um rompimento,
mas é a mesma igreja. Os protestantes fazem parte, eles não vieram de fora, eles estavam dentro, romperam, entendeu? Não podem ser desconsiderados. A Igreja Católica não pode desabilitar os protestantes. Assim como eles não podem desabilitar os católicos ortodoxos das igrejas gregas no Oriente. É muita prepotência dizer, eu sou uma igreja só, a única. Não, a igreja ela é uma só, queridos. Mesmo os protestantes, é uma igreja só. Só que uma igreja só, com seus defeitos, com suas divisões. É uma igreja dividida. O cristianismo se dividiu. Se dividiu. Esse é o fato. Tá certo? Agora, não quer dizer que deixamos de ser cristãos. De modo algum. Somos cristãos, continuamos sendo cristãos. Cada um com a sua maneira de ser cristão. Uns com muitos erros, outros com menos erros, mas continuamos. E em breve Jesus Cristo voltará. E os que tiverem coração puro e foram verdadeiros cristãos mesmo, não falsos, mas verdadeiros, de coração, de corpo, alma e espírito. Quando Jesus voltar, presta atenção, Jesus voltará. Isso aí não é uma alegoria, é literal. Ele voltará. Ele vai reunir todos para si, todos. E vai acabar com esse negócio de placa, de denominação. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico romano, sou católico oriental, ortodoxo, eu sou isso, eu sou... Vai acabar. Os verdadeiros que estiverem em santidade, buscando Deus, tiverem em si o Espírito Santo, estiverem firmes na fé no Senhor, longe do pecado, longe da idolatria, os que forem verdadeiros cristãos serão arrebanhados pelo Senhor. E seremos para sempre um só povo, tendo um só Deus. E não vai existir mais placas, denominações, nem mesmo uma placa escrita Igreja Católica Apostólica Romana. Isso vai acabar. Porque é nomenclatura humana. Tá bom? Fica aqui minha palavra. Espero que você busque o Senhor. Espero que você, independente se você é católico, protestante, enfim, do movimento evangélico, busque o Senhor Jesus, entregue teu caminho a Ele e foque nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. E que você e eu possamos nos encontrar no céu, quando Jesus Cristo voltar, ou quando Ele nos levar para Ele. Tá bom? Bom, essa foi minha contribuição, e eu quero finalizar, já vou dar endereço da nossa igreja e dicas onde você pode estudar teologia, para se aprofundar em assuntos como esse que eu trouxe hoje. Você pode ler esse livro, pela Fonte Editorial, um livro básico, tá? Do Carlos Jeremias Klein. É um livro de história da igreja. Quando eu comprei, esse é mais antigo, tá? Ele veio como curso de história da igreja, tá? Porque ele é bem didático, como se estivesse pronto para um curso mesmo, tá? Mas é um livro. E hoje em dia ele vem escrito só história da igreja. Ele não vem mais com esse negócio do curso aqui, tá? Eles mudaram a capa, a Fonte Editorial mudou a capa. Mas é um livro muito bom, eu recomendo, tá? Lembrando que todo livro protestante de história da igreja passa pela Igreja Católica. Não tem como. Porque para nós a história da igreja é uma só. Não existe história de várias igrejas. Existe a história da igreja só de uma igreja dividida. Aí sim, as suas divisões. Tá? Entre igreja do Oriente, igreja do Ocidente e protestantes e subdivisões do protestantismo. Pronto, ponto final. Uma igreja só, uma história só, com suas divisões. Tá? Suas divergências teológicas também. Tem esse outro livro aqui, ó, tá? Do Bruce Shelley, História do Cristianismo, um livro legal também. Tá? Esse é o livro, tá? Esse aqui é pela Thomas Nelson, Brasil. Tá? Sugiro aí, você pode comprar, aprender bastante coisa com esse livro. E tem finalmente mais dois aqui. Esse aqui, ó, do pastor Pablo Deirós, doutor Deirós, tá? Muito bom esse livro. História Global do Cristianismo, certo? Esse aqui é pela Editora Vida, tá? Editora Vida Acadêmica, beleza? Esse livro aqui, ó, muito bom, tá? Do Pablo Deirós. E por fim, um outro livro de história do cristianismo. Isso aqui é 2 volumes, tá? Tem o volume 1, 2. O volume 1 é do Everett Ferguson, tá? É o primeiro livro. E esse aqui é o volume 2 que eu tenho. São 2 volumes, tá? Um calhamaço aí, uma coisa enorme. Mas vale a pena. História da Igreja, tá? Esse aqui é o volume 2, pela editora Central Gospel. Um excelente material esse aqui, tá? Esse aqui é pelo Frank James III, né? E um outro teólogo aí com ele, outro professor de História da Igreja, juntos. Esse aqui é o volume 2, que eu tenho na mão, falando aqui da pré-reforma até os dias atuais. E o volume 1 é falando do início da igreja até o final aí, até o movimento, né,
E o volume 1, né, trata do início da história da igreja lá em Jerusalém, disso tudo que a gente falou aqui, né, e a trajetória da igreja aí até antes da Reforma Protestante. Tá bom, pessoal? Bom, fica aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou longo, né? Mas espero que você tenha chegado até aqui e tenha agregado no seu conhecimento e feito você refletir. Existem várias igrejas, existe uma igreja cristã só. Tá? A não ser aquelas que são que negam a Trindade, aquelas igrejas que negam a Trindade, ou que usam práticas de esoterismo no meio dela, aquelas igrejas que sucumbem a teologias estranhas à fé cristã, né? O liberalismo teológico. Aí a gente pode questionar esse cristianismo. Mas fora isso, são divergências teológicas que mantêm as bases fundamentais da doutrina cristã. A igreja continua sendo católica, que é universal, ela continua sendo apostólica, que é a base da sua fé, continua sendo a única igreja que é edificada sobre Cristo. Ela só não é romana, irmãos. Tá? Tem a católica romana, é uma denominação, mas é uma denominação. Ela é uma igreja que sofreu divisões, e essas divisões, subdivisões, mas continua sendo a mesma igreja. Uma igreja dividida, mas continua sendo a igreja. Não unida em seus dogmas, não unida em convergências teológicas no seu todo, talvez nas fundamentais, sim, mas em assuntos periféricos ou secundários, não. Mas é uma igreja unida no sentido de pregar o Cristo. Nós divergimos em alguns pontos teológicos, mas nós convergimos que há um só Senhor. O nome dele é Jesus Cristo. É Salvador de todo mundo. E se alguém quiser ir ao Pai, precisa ir a Cristo. Porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. Tá bom? Deus abençoe. Fica com o endereço da nossa igreja. Venha cultuar conosco. Aproveito, falo dos 2 livros que tenho publicado. E em seguida dou dicas de onde você pode estudar teologia. Valeu, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você
que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério. Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein?